Então eu vou tentar dizer o que eu entendi da lição 4, para depois a gente discutir. E para eu entender a lição 4, eu comecei a observar que as 3 primeiras aulas deste seminário, 23, compõem um bloco que Miller denominou o espírito dos nós. O que eu entendi como a lógica dos nós. O que aí se destaca com relação à lógica dos nós tem a ver com o enodamento, fazendo um contraponto com os seminários anteriores de Lacan, nos quais ele tratou desse assunto. Logo que ele enodou os 3 registros, real, simbólico e imaginário, porque quando ele os lançou sem enodá-los. Depois ele enodou e considerou que o que os unia era o objeto A, colocado no centro. Neste seminário, ele vai se dar conta de que dessa maneira os registros estão soltos e vai propor um 4º nó para amarrá-los, a que chamou de sintoma, com H. Este é o ponto que me parece que vai dar o caminho das aulas subsequentes, 4, 5 e 6. Essa aula, que é a 4, que está sendo comentada hoje, ela tem como título Joyce e o Enigma da Raposa. É um título instigante e enigmático, que tomarei como ponto de partida, considerando que o título é aquilo que anuncia o principal assunto a ser tratado. Neste título aparece a conexão de Joyce com o enigma. E lendo o capítulo, nós vemos que esta conexão vai ser feita através do que Lacan chamou verdades primeiras. E o que é que nós podemos entender como verdades primeiras? Bom, no início do capítulo, as verdades primeiras aparecem em relação à existência do sexo e, consequentemente, a impossibilidade de gozar no sentido do gozo sexual. Na primeira aula do seminário 20, Lacan vai dizer que o gozo sexual está marcado pela impossibilidade de estabelecer o da relação sexual. E é nesse sentido que nós podemos entender que o gozo sexual é impossível, o que acompanha também a proposta de Lacan de que não há relação sexual. E para colocar em evidência estas verdades primeiras, que dizem respeito ao gozo sexual, é necessário um 4º termo, que é justamente o sintoma, é que anoda os 3. Eu não coloquei aí, porque o que a gente vai tratar tem a ver mais com o que eu coloquei nesse desenho. Para acompanhar este percurso, é preciso lembrar a passagem que Lacan faz do real como sem sentido, na época em que ele definia o inconsciente estruturado como a linguagem, para o real como fora do sentido, acompanhando a definição do inconsciente estruturado como a língua, o que ajuda a entender o real como existência em relação ao gozo sexual. Bom, passemos então a Joyce e o enigma da raposa. Trata-se de um enigma proposto por Joyce via Stephen a seus alunos em Ulisses, que é um de seus livros. O enigma, ele está aqui na página 69 deste seminário. Para quem não leu, eu vou ler rapidinho.
O galo cacarejou, o céu azulou. Sinos de bronze soaram 11. A hora da pobre alma ir para o céu chegou. Ele propõe esse enigma a seus alunos e nenhum deles acerta. E então, a resposta dada pelo próprio proponente é: a raposa enterrando sua avó sob um arbusto. Nada com nada. Na tradução de Jacques Aubert, que ele comenta este seminário, né? Em lugar de arbusto tem a palavra avezinho, que significa arbusto espinhoso. E sobre essa resposta ao enigma, Lacan comenta: isso é o mesmo que nada. E em seguida ele vai dizer assim: é isso a análise, a resposta a um enigma. Aí está o cerne desta lição. De que se trata a análise? Da resposta a um enigma. A análise, então, vista na perspectiva de uma resposta tonta. E o que é o enigma? Lacan define como uma enunciação da qual não se acha o enunciado. Na quinta lição de Peças Soltas, que é um seminário do Conselho que está fazendo a articulação com esse, na quinta lição, Millet traz um comentário sobre a noção de enigma que Lacan traz aqui no seminário 23. Ele vai dizer que enigma implica numa certa conjunção entre o simbólico e o real, que se traduz no imaginário por perplexidade. Ao ler este comentário, eu fiquei me perguntando o que estaria sendo referido como perplexidade no imaginário. E a partir da discussão no cartel, porque essa transmissão é feita através de um cartel, eu cheguei à expressão inquietante estranheza, que é a expressão de Lacan correlata ao estranho de Freud. Marcelo falou disso quando apresentou a aula anterior. Então, Lacan vai dizer que a inquietante estranheza, incontestavelmente, provém do imaginário, situando-a no imaginário do corpo como uma inibição específica. Daí eu consegui entender a perplexidade, pensando a inibição como uma detenção diante de algo que é, ao mesmo tempo, estranho e familiar, expressada através do corpo. E o fato do enigma ser definido como uma enunciação da qual não se acha o enunciado, significa que o enigma não é para ser decifrado. Haja visto o que acontece quando Édipo decifra o enigma da esfinge. O enigma, tal como Lacan narra no seminário 14, que é a lógica da fantasia, é um saber intolerável para a esfinge. E a verdade que está em causa nesse saber se lança ao abismo quando Édipo decifra o enigma. Isto quer dizer que a verdade não pode suportar a superioridade do gozo. Por estar situado numa conjunção entre o simbólico e o real, o enigma tem uma suposição ao grande outro. E a verdade é o que se articula no lugar do grande outro.
foi esta a direção tomada pela decifração de Édipo ao enigma da esfinge, diferente do que acontece com o enigma da raposa, que não é decifrado pelos alunos de Stephen, o que evidencia que Joyce supõe o enigma a ele mesmo. É nesse sentido que no capítulo 9 deste seminário, 23, Lacan vai dizer que a singularidade do sintoma de Joyce está precisamente no fato de não enganchar nada no inconsciente do outro. Voltando este assunto para o campo da análise, vamos entender com Lacan, uma passagem do seminário 13, que a verdade se articula ao discurso como enigma. E isso Freud mostra desde a interpretação dos sonhos. Na perspectiva do seminário 23, vemos que o que conjuga o simbólico ao real, que Lacan chamou de emenda, é o gozo fálico, que tem a ver com o gozo sexual. Então, respondemos ao enigma da conjunção entre o simbólico e o real através da conjunção entre o simbólico e o imaginário, que nada mais é do que o sentido. O sentido é, então, o objeto da resposta do analista ao exposto pelo analisando ao longo do seu sintoma. O que vemos é que é de suturas e emendas que se trata na análise, o que quer dizer que o analista ensina ao analisante a fazer uma emenda entre o seu sintoma e o real, o que significa encontrar o sentido. Para tanto, é preciso recorrer ao artifício que, incluído no savoir-faire, conjuga o saber ao fazer e remete ao afazer do artista que tem no oleiro o seu primeiro modelo. Trata-se, como todos sabem, de um modelo de construção que se ergue em torno do vazio. Portanto, a ideia que temos de artifício, diz Lacan, é de um fazer que nos escapa, da ordem do impossível, daquilo que não cessa de não se escrever, que é o sentido. Logo, o savoir-faire implica na construção do sentido em torno de um furo, de algo que está fora do sentido, tal como podemos constatar em muitos depoimentos de passe que escutamos. Considerando, portanto, que ao real do gozo que existe a linguagem, dirigir um tratamento analítico implica em conduzir o analisante a saber fazer aí com o seu sintoma, o irredutível da estrutura, apontando o horizonte do saber inventar. Daí a afirmação de Lacan em A Terceira, onde ele diz: a letra é o que há de mais vivo na estrutura da linguagem, o que se encontra com dois comentários de Lacan no final desta quarta lição. O primeiro que eu destaco é: a escrita de Joyce implica uma desarticulação da língua. E o segundo é a fonação que transmite a função própria do nome. Bom, a desarticulação da língua na escrita
vai além da fala e se modela na voz. Segundo o comentário de Jacques Aubert, que está publicado aqui em anexo, na página 166, parece que Joyce utiliza na sua escrita as suas relações com os efeitos de voz. Entendendo a fala como aquilo que se modula na voz, constatamos que a escrita da fala confere outro estatuto ao significante. É isto que sugere que alguma coisa se passa do lado da fonação. Com base nestas considerações, o que dizer da interpretação? O que dissemos até então, nos leva a pensar que tudo tem a ver com o savoir-faire, ligado a uma prática do significante. Lendo o Seminário 23, Miller propõe uma solução indicada pelo par, efeito de sentido, efeito de furo. Lacan toma esta conjunção como um equívoco, o que o faz dizer que é unicamente pelo equívoco que a interpretação opera. Ele diz isso aqui retomando o que ele já havia dito em seu escrito O Ator Dito, de 1972, 3 anos antes deste seminário. E ele designa a operação equívoca da interpretação com o termo ressonância, atualizando o que dissera em seu texto de 1953, Função e Campo da Fala e da Linguagem. Inclusive, Sônia tem até um artigo sobre esse tema que está publicado na última opção lacaniana. Então, o que conjuga efeito de sentido e efeito de furo é a ressonância, trazida aqui por Lacan como um efeito de fonação. E parece que essa ressonância que ele fala no Função e Campo vem chegar no que ele hoje está trazendo como efeito de fonação. Para ilustrar, eu destaco uma passagem do testemunho de Marcos André Vieira a partir da cena de um sonho relatada na época em que ele estava finalizando sua análise. Muitos aqui devem se lembrar. A cena é: de um lado da rua, um corpo caído, um boneco, um cadáver ou o pai. Do outro lado, o barulho, a algazarra, a vida. O pai se torna uma falácia que testemunha algo do real, voltando à cena com a mão mordida em função de cuidar de 50 cachorros, deixando entrever um fazer-se morder que dizia respeito também ao sujeito ao fletar com as palmas que ao mesmo tempo serviam para matar os mosquitos. Esta era sua causa de vida, morte, apresentada como modo de viver a pulsão. Mão mordida, se trata aí de que há uma mordida, sendo a mordida animada pela vida, o que o sujeito condensa no neologismo mordida vida, um dizer singular, desprendendo-se como letra de gozo que enlaçou o corpo à pulsão. Me pareceu interessante evocar esta passagem, pois eu penso que tem tudo a ver com o modo como Lacan termina esta lição 4, isto é, deixando em suspenso o seguinte questionamento: a partir de que momento a significância, ao ser escrita,
distingue-se dos simples efeitos da fonação, considerando que é a fonação que transmite a função própria do nome. Este questionamento ficará para Pablo e Sônia no próximo capítulo. Então, sobre essa lição 4, foi o que eu consegui articular para a gente conversar aqui um pouco. Obrigado, Marícia. Vamos a passar a palavra então. Quem quer fazer uma colocação, pergunta? Analise isso que você trouxe, do efeito de sentido, Efeito de furo. se conjuga na ressonância. Aí você partiu para o exemplo Do passe de Marcos André. Onde você viu a ressonância aí? Essa conjugação? Da homofonia, não? Na homofonia, mordida vida, que é um neologismo. É um neologismo. Que é o que faz ressonância no corpo. Exatamente. Faz ressonância no corpo, que enlaça o corpo à pulsão. Efeito de sentido e efeito de furo, né? Conjugo na ressonância. Exatamente. De furo. Quando você traz a análise, trata de uma resposta ao enigma, que é uma enunciação do qual não se acha o enunciado. Em seguida, se diz no decorrer do texto que o enigma não é para ser decifrado. Se a análise trata de uma resposta ao enigma e o enigma não é para ser decifrado, isso aí teria a ver com a interpretação equívoca? O enigma não é para ser decifrado. Quando alguém vem buscar uma análise, vem trazendo o enigma e pedindo ao outro uma decifração, né? O analista não vai decifrar o enigma, ele vai possibilitar que o analisante faça uma emenda aí entre esse simbólico e o real, que ele faça uma emenda onde estava, vai inventar algo, inventar um sentido próprio, vai nomear, que é, no fundo, o que Joyce fez. O que é que Joyce fez? Ele propôs o enigma e ele próprio trouxe a solução, não é o outro que dá a solução. Então, no caso da esfinge, a esfinge propõe o enigma, é Édipo que dá uma solução, e o resultado é um desastre.